Boa tarde, fiel. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Que você esteja tendo um começo de semana abençoado, cheio de bênção, paz e luz na sua vida. Desejo que essa semana seja assim, cheia de bênção, paz e luz para ti, para tua família e teus amigos. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no canal desse careca simpático que vos fala, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações, tá bom? Estamos aqui com o Boletim da Fiel. Como primeira notícia, o segundo jogo da final da Copa do Brasil será no Panetone, tá? Isso, será no estádio do Morumbi, que é o nosso salão de festas tradicional, né? Onde ganhamos vários títulos, inclusive em cima do próprio São Paulo. Entre eles o primeiro campeonato brasileiro em 1990, né? Ganhamos vários títulos lá no Panetone. E só de falar de Panetone me dá uma fome, enfim. Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo renovou seu contrato até julho de 2026, tá, gente? Então, Gabriel Moscardo fica no Corinthians, segundo o seu contrato, até julho de 2026, tá? A má notícia é que já tem gente de olho nele. O Barcelona e o Real Madrid estão de olho no Gabriel Moscardo. Não é porque é jogador do Corinthians não, gente. Não, não é. Sejamos justos. Opinião pessoal minha, tá? Eu sou contra clubes de futebol, tá? Aliciarem jogadores em outros países com menos de 18 anos de idade. Seja Barcelona, Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, entendeu? Deveriam pelo menos esperar o garoto fazer 18 anos. O garoto mal saiu da base do Corinthians, jogou poucos jogos, já fica, sabe, parece urubu em cima da carniça. E isso prejudica, porque sabendo do interesse do clube do exterior, a cabeça do menino mexe, menino de 17 anos, a cabeça do menino mexe, o que o menino poderia desenvolver de potencial futuro, às vezes dá uma queda, né? Então prejudica de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Então se eu fosse a FIFA, eu faria uma regra, uma lei, dizendo que clubes só poderiam contratar jogadores de 18 anos em diante. Menos do que isso, iria dar transfer ban, para eles aprenderem a aliciar jogadores que já tenham uma certa formação, né? Porque isso aí prejudica a gente, querendo ou não, prejudica, tá? É igual o Endrick, vocês lembram o que aconteceu com o Endrick? Foi vendido e parou de jogar. Tanto que o Abel Braga deu um chá de banco nele. Aí ele aos poucos... Por quê? Porque mexeu com o psicológico do menino. Querendo ou não, mexeu. Isso é péssimo. Tá? Então, por isso que eu falo, a FIFA, como instituição máxima do esporte, deveria criar uma regra dizendo que só pode contratar jogadores de 18 anos em diante. E aliciar também, né? Porque com 17 anos já fica em cima do menino igual urubu na carniça. Não é verdade? Então eu sou dessa opinião. Muito se perdeu no futebol, de uma forma geral, global, graças a isso aí. A aliciar o jogador antes dos 18 anos. Muito se perdeu, muito talento, muito jogador promissor que podia dar futuro bom, né? Se perdeu no caminho por conta disso. Porque não é todo mundo, gente, que tem um psicológico bom. Muitos não tem, às vezes, passam por diversos tipos de dificuldade. A gente pensa que porque o cara é jogador de futebol, ele ganha milhões, carro do ano, casa na praia. Não é. Essa é a realidade
de cerca de 5 a 10% do total de jogadores no mundo. A maioria é pobre. A maioria, às vezes, vive no nível da miséria. Então eles têm o futebol como uma porta de entrada para um mundo melhor para ele e para a família dele. Então muitas vezes ele não tem basicamente nada em que se firmar. E aí o que acontece? Quando há o aliciamento, a cabeça do cara vai de tal jeito que ele se perde no meio do caminho. Poderia ser um futuro Ronaldinho Gaúcho, poderia ser um futuro Messi, um futuro Cristiano Ronaldo, que se perde no meio do caminho. Não é? Quantos jogadores não se perderam ao longo do caminho? O Pato era para ser bem mais do que ele é hoje. Concordo com o Flávio Prado, as lesões atrapalharam ele. Sim. Mas muito também por causa de, sabe, colocar, mexer com a cabeça do menino. Né? No caso do Pato, colocaram ele numa responsabilidade maior do que ele poderia ter naquele momento. Eu me lembro que quando o Pato surgiu, o Pato vai ser maior que o Ronaldo Fenômeno. Isso é perigoso, gente. Comparações são sempre perigosas. Não existe essa de vai ser melhor que esse ou melhor que aquele, cada um no seu tempo. Muitos falam que Maradona foi menos jogador do que Messi. Eu discordo. Messi foi Messi graças a um Barcelona estruturado. Graças a um Barcelona que do goleiro ao ponto esquerda só tinha craque. Maradona foi Maradona num Napoli em que existiam 3 jogadores basicamente. Ele, Maradona, Careca e Alemão. E com esse tripé, ele, Maradona, levou o Napoli a grandes conquistas. Então, quer dizer, se for pôr o preto no branco, Maradona é infinitamente maior que Messi, sem conversa. Mas o Messi conquistou 10 bolas de ouro, 1000 bolas de ouro. Na época de Maradona não existia esse prêmio. Talvez se existisse, ele conquistasse muitos e muitos prêmios. Tá? Além do que, a época é outra, né? Naquela época do Maradona, Maradona foi Maradona sem ter todo o aparato e o preparo físico que se tem hoje. E, no entanto, era o gênio que era. Né? Então, evitar comparações, até porque não cabe, né? Épocas diferentes, estilos diferentes, né? Você não pode jamais comparar, por exemplo, na atual geração, o Hendrick com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo com o Vitor Roque. São estilos diferentes. Jogadores da mesma posição, mas de estilos diferentes. Assim como era Ronaldo Gaúcho, né, que era um camisa 10 estiloso, Messi, e por que não dizer um Cristiano Ronaldo que, mesmo sem jogar com a 10, mas é um 10 na categoria que ele tem, né? Então, quer dizer, a gente não pode comparar. São coisas diferentes, né? Mas espero que um dia a gente veja o futebol de uma maneira mais justa, né? Porque os clubes do exterior se prevalecem porque eles podem, né? E isso é injusto. Fazer o quê? Bom, mas ficamos por aqui. Voltaremos em breve com mais um boletim da Fiel, tá? E amanhã tem jogo, né? O jogo da volta contra o Universitário do Peru lá. 75 mil ingressos já vendidos, hein, gente? Vai ser uma pressão enorme em cima dos meninos do Corinthians. Mas creio que eles vão se sair muito bem, se Deus quiser.
Fiquem todos com Deus, um ótimo e abençoado dia para todos. Vai, Corinthians! Vamos, meu timão, para de lutar!